Olha nós aqui, a paz do Senhor. Bom dia, Deus os abençoe. Que bom que Deus nos trouxe até aqui para falarmos de coisas que edificam, para falarmos da palavra de Deus. Compartilhar com vocês o que está escrito no livro de Josué, no capítulo 1, precisamente no versículo 7. Foi o que eu estava refletindo, foi o que me chamou a atenção e eu passei aqui para compartilhar com vocês. É aquela hora que Deus diz assim, Josué, tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo. Essa expressão nós ouvimos muito falar, gostamos de ouvir, porque de fato ela nos incentiva, nos encoraja. Mas do que Deus estava falando para Josué? Que ele tivesse ânimo e se esforçasse para quê? O próprio versículo nos responde. Ele diz, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduza por onde quer que andares. Nós sabemos que depois da morte de Moisés, Josué, ele assume ali a liderança. E Deus, ele tem um propósito com isso. Ele sempre escolhe alguém com um propósito, não porque tem um rostinho bonito. E ele diz, Josué, você vai fazer esse povo herdar a terra. Eu vou te abençoar. Não é você que vai fazer, sou eu que vou te abençoar. Eu vou fazer com que vocês herdem essa terra através de você. Você não precisa se preocupar com isso. Havia somente uma coisa que Deus queria que Josué tivesse no coração. Uma preocupação, um cuidado. Josué precisava ter. Qual? De obedecer a palavra de Deus. Josué, eu vou te levar lá. Você vai entrar na terra. Vocês vão possuir a terra. Eu só quero que você tenha uma preocupação. Que você tenha cuidado de fazer. Você não vai só ouvir a palavra. Você vai fazer, Josué, você vai praticar o que você ouviu de Moisés. Você vai praticar a minha palavra. Nos lembra muito Tiago, né? Não ouvintes apenas, mas ouvintes praticantes. E o Senhor fala isso, Josué, eu quero que haja esse cuidado, essa preocupação no teu coração, na tua mente. É só isso que eu quero de você. E eu achei interessante porque vamos para os dias de hoje. Será que nós estamos vivendo com esse cuidado? Será que nós estamos vivendo com essa orientação? Nós estamos nos empenhando, nos animando, nos esforçando para obedecer, para viver a palavra de Deus? Hoje, há muitos que estão inseridos, né? Vamos dizer assim, num mundo gospel. O mundo gospel cabe muita coisa. Cabe todo tipo de música, todo tipo de comportamento, mas a Bíblia diz que a porta do céu é estreita. Não é para a comunidade gospel. É para aqueles que ouvem a palavra e obedecem, para aqueles que andam em santidade, para aqueles que não andam na iniquidade, para aqueles que não se assentam em roda de escarnecedores. A porta estreita são para os santos, para aqueles que esmurram sua vontade para fazer a vontade de Deus, para aquele que se nega a si mesmo para seguir Jesus. E eu achei interessante que o Senhor não deu um conselho para Josué. Josué, não tu mandei, eu mandei. Deus nos deu um mandamento, não um conselho. E aí eu fui até olhar lá no dicionário que era um mandamento. Veja, a ação ou efeito de mandar, ordem, mandado e voz de comando. Querido Deus, ele é uma autoridade acima de toda autoridade. Nós estamos vivendo num tempo, tenho 2 filhos, são gêmeos, que eles estão numa fase de alistamento. E aí eles vão para lá, né, para a corporação, e quando chega, eu fico refletindo, sabe, nas coisas que eles contam, das experiências e tal, e como há respeito naquele lugar, pela ordem que é dada pela autoridade, como há empatia, né, com o próximo,
Se um soldado chega mancando, o outro tem que ir lá socorrer, ajudar, mostrar empatia e companheirismo, né? Parece que aconteceu um fato assim e os recrutas, claro, me chegaram lá agora, às vezes não tem, né, esse costume e foram chamados a atenção. Eu disse, meu Deus, como o militarismo, como o exército brasileiro está mais organizado do que muitos cristãos, do que muitas igrejas. Sem falar na ordem. Quando fala, ninguém interrompe. Sabe? Não é como na igreja que o pastor está pregando a palavra de Deus, que Deus é uma autoridade e a palavra de Deus é uma palavra de autoridade e as pessoas ficam conversando, levanta, vai ao banheiro, faz isso e aquilo. É claro que nós não estamos querendo colocar o militarismo dentro da igreja, não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou falando sobre o temor, sobre o reconhecimento da autoridade que tem naquele lugar. E que muitas vezes nós que servimos a Deus, que é maior do que toda autoridade humana, nós não temos esse temor, essa reverência, sabe? Não reconhecemos como Ele é. E eu fiquei refletindo sobre isso. E o Senhor disse assim, Josué, se esforça e tenha bom ânimo, para quê? Não para entrar lá, não, Josué. Porque isso aí eu já vou fazer com que você entre lá. As bênçãos, elas correm atrás de nós. Mas o seu cuidado, Josué, vai ser em guardar a minha palavra, em cumprir os mandamentos. Meu Deus do céu. E muitas vezes hoje nós não vemos mais muitos pastores, muitas pessoas falar mais da prática da palavra de Deus, falar mais a respeito de santidade. É claro que eu não generalizo quando eu falo isso, sempre existem os remanescentes. Mas quando a gente fala assim é porque o grande número já não faz mais, né? Pregamos muito promessas, muito bênçãos e esquecemos que elas estão condicionadas à obediência. O Senhor disse assim, você vai obedecer, Josué? Eu tenho uma bênção para você preparada, porque você vai entrar lá, mas você veja para que você ande de maneira prudente. Você obedeça, você tenha cuidado, Josué, para fazer. Não é só para ouvir. Você tem que ser praticante da minha palavra, Josué. Josué, eu não estou lhe aconselhando, Josué, eu estou mandando. Ele diz, não, tu mandei eu. É uma ordem, é um comando. Então se esforça e tem bom ânimo, obedece, Josué. Sabe, queridos, Josué, ele era um homem de Deus. Não é aqui que ele não obedecesse a palavra e o Senhor estava fazendo um alerta. Não, o Senhor estava preparando Josué. O Senhor estava dizendo, Josué, olha, eu tenho uma bênção para você. Josué, eu vou usar você. Mas a sua parte, Josué, é tão somente obedecer a minha palavra, guardar os mandamentos. Tá certo, Josué? Então, é essa a voz de comando, essa ordem que eu estou passando para você. Louvado seja o nome do Senhor. E eu fiquei refletindo sobre isso. Querido, Deus Ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Deus dos deuses, Senhor dos exércitos. E outra coisa que me chamou a atenção é que quando uma autoridade humana, ela é desacatada, né? O militar e tal, é desacatada aqui, há uma penalidade, há uma consequência. E com Deus, não teremos consequência? Não seremos penalizados? Na fase do recrutamento, queridos, chama-se muitas pessoas, né? De cara, alguns já são dispensados. E os que ficam têm que se encaixar, né, dentro daquilo que a corporação espera. Eu sei que você chega sem os costumes deles, claro, você não era militar, né? O soldado chega sem o costume, ele vai se adaptar ali, mas quando ele chega, muita coisa tem que ser mudada, ou quase tudo. Até certas posturas, a forma de ficar em pé, a forma de sentar, até o horário para que isso aconteça. Então, como é que nós dizemos que nós servimos ao Senhor dos Exércitos? Essa palavra servir quer dizer trabalhar em prol,
ser submisso? Como é que nós dizemos que servimos a Deus e fazemos aquilo que nós queremos fazer? Servimos da nossa maneira. Se nem aqui na Terra é assim. Quando alguém entra para as Forças Armadas para servir ou para o militarismo, ele não faz da forma dele. Ele faz da forma que tem que ser feita. Ainda que ele não concorde, ele se submete. E Deus? Não nos submeteremos a Ele? Ele diz, por que vocês dizem Senhor, Senhor e não fazem o que eu mando? Porque é incoerente. É incoerente. Nós precisamos saber que Deus, Ele é uma autoridade no céu, na terra e no mar. Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso Senhor e nós devemos a Ele reverência, nós temos que ter temor diante de Deus. Precisamos reconhecer Ele como uma autoridade e respeitá-lo e obedecê-lo. Ele diz, Josué, não te mandei eu. Josué, não lhe dei um conselho. Eu te dei um mandamento. Então se esforça e tenha bom ânimo. Se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nela de dia e de noite. Ele diz o propósito, para que tenhas cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. Você precisa ler a Bíblia para andar de acordo com ela. Ele diz, Josué, você medita nessa palavra para que você faça o que nela está escrito. Não é só para ler. Tem gente que deixa lá o Salmo 91, fica lendo o Salmo 91, até lê, mas não pratica nada. Não, Josué, você vai ler para você fazer conforme aquilo que você leu. Que coisa rica, que coisa maravilhosa. Nós podemos falar de tantas coisas em apenas uma parte do capítulo 1. E eu fiquei com isso na mente. Eu disse, meu Deus, é verdade. Queridos, e como eu falei, no recrutamento, alguns ficam e outros vão embora. E no grande dia do Senhor, né, que é o dia que nós chamamos o dia da volta de Jesus, ele também vai fazer a separação dos bodes das ovelhas. É assim que ele chama aquele que ele recruta. Vai dar fins diferentes, destinos diferentes a quem serve e a quem não serve. E eu queria deixar para você uma pergunta. Você, como soldado de Cristo, nessa hora, você ficaria? Você ia se adaptar? Você ia obedecer? Você ia ser reconhecido como alguém que teme? Alguém que obedece, né, o seu Senhor? Ou você seria dispensado como um soldado, como um recruta rebelde, como alguém inapto? Que estejamos preparados para a volta do Senhor e que possamos reconhecer, enquanto há tempo, que Ele tem todo o poder e Ele é a autoridade no céu, na terra e no mar. E que nós devemos temê-lo e obedecê-lo. E andar da forma que Ele quer e não da forma que eu penso, que eu quero andar. É isso que eu queria compartilhar com vocês. Gente, para você que não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Para você que chegou aqui a primeira vez, seja bem-vindo, tá? Deus continue te abençoando, falando fortemente ao seu coração, que possamos ser canal de bênção na vida uns dos outros, tá? Curte, comente, compartilha, chama os irmãos em Cristo para cá e que Deus os abençoe. E essa palavra fique gravada na tábua do nosso coração. Graça e paz.